Olá, boa tarde, bem-vindos, candidatos e candidatas ao Inglês Perfeito, a esta aula que é a nossa aula número 21, ok? So this is Rodrigo Piffer's free English class. Welcome to class number 21, okay? Make sure you watch this video all the way to the end, okay? And please give it a thumbs up, okay? Make sure you click on the button down here to let everybody know that you love this class, ok? Gente, a aula de hoje está fantástica, magnífica. Lembra que hoje é a segunda aula de 3 aulas na sequência em que nós estamos falando do passado em inglês, ok? O passado simples, como usar o passado simples. Então, se você não assistiu ali as aulas, a aula 20, assista, ok? Hoje é a 21 e a próxima, que é a aula 22, as 3 aulas serão uma sequência, ok? São aulas diferentes, mas todas no assunto do passado. A gente vai focar em como falar do passado e aprender muito sobre isso em inglês, ok? Deixa o joinha no vídeo aí, ok? E quem quiser se juntar ao grupo do WhatsApp, aqui está o nosso número e o website, ok? Como sempre. Estou sempre convidando você que está assistindo essa aula aqui, que ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, para vir e se juntar a nós. Vamos lá? Alright, so in today's class, we're going to do a lot of stuff, okay? It's going to be a wonderful class, so sit back, relax, pay attention, but make sure you learn English, or get your notepad, your pencil or pen, your notebook, whatever you use to take notes, and focus on this class, okay? Please, let's do it. We're going to continue our study of the simple past, which we started last class. Remember? Class number 20. We're going to make questions and negatives, okay? Because last class we only focused on affirmative sentences. So today, questions and negatives, and we're going to use the auxiliary verb did to make questions, as well as the verb to be in the past. Remember, was, were, we talked about that last class. So it's very important that you watch class number 20 before you watch today's class, okay? We're going to practice the pronunciation of regular verbs, okay? How do you pronounce verbs in English in the past? Okay, we're going to talk about pronunciation. This is very interesting and very important, and a lot of people that learn English end up not being able to pronounce the words right, ok? Pessoal, pronúncia é uma das coisas mais importantes para você ter um dia um inglês perfeito, ok? A pronúncia, a velocidade com que você fala inglês, a entonação, e tudo isso faz parte de fazer o seu inglês ser entendido, ser realmente muito semelhante ao inglês fluente, ao inglês correto, ao inglês perfeito, que eu chamo, certo? Isso dependendo do que você tem como inglês perfeito, qual é o seu objetivo. Mas a pronúncia é sempre algo em que as pessoas estão sempre ali precisando melhorar, ok? Então hoje a gente vai estudar isso lá no final da aula, então continue ligado até o final, ok? And the last item is learn past time expressions, ok? Vamos estudar ali expressões para falar sobre o passado em inglês. Preparados? Então vamos lá. Ok! Today I want to talk to you about life in the past, okay? We are living now in our present time, but we can remember, we can imagine what life was like in the past, okay? Before so many inventions, before so many technological features, technological advances that there are today, okay? So what were how did your grandparents live? How did your parents live, okay, in the past, okay? Life was different, wasn't it? Life was different from today's life. So the question I ask you is, what was life like in the past? I'm talking about any time in the past, not a specific time, okay? You can think about 10 years ago, 20, 30, 100 years ago. I don't care. Just think of the past, okay? And think how life was different from today's life. What was it like? Look at the pictures, okay?
people had a different lifestyle, okay? Families were bigger, larger, okay? The number of members in the family was much larger. So you can see some pictures of very large families full of people, and this is something that was common in the past, right? It was the regular sized family was much larger than today's families. Okay, of course there are exceptions to that rule, but what we see today is smaller families. Okay, so families were larger, okay, or bigger. You can say bigger or larger. They are synonyms. Okay, you can see a picture of people having dinner at the dinner table, people in the living room watching TV together as a family. Okay, so you agree with me? You must agree that life was really, really very different from today's life. Okay, and you can look at the pictures and you can start imagining. Okay, let's talk about that a little bit more. Okay. Well, ok, pessoal, ao invés de a gente voltar para o passado lá, vários séculos atrás ou muitos anos atrás, vamos voltar apenas algumas décadas, ok? Então eu selecionei ali um fato sobre os anos 70, os anos de 1970 a 1979, ok? São 10 anos ali que a gente chama de década de 70. Então em inglês a gente fala the 70s or the 1970s, ok? É assim que a gente vai se referir a esta década, ok? Os anos 70. Então, life in the 1970s, ok? A vida nos anos 70. Então, eu estou pegando um ponto específico só para a gente ter uma referência de tempo, para a gente não ficar falando do passado em tempos diferentes. Alguém vai falar de 1800 e alguma coisa, outro fala de 1700, 1500, vai começar a voltar no tempo, Idade Média, Shakespeare, enfim, vai começar a voltar muito na história. Então, vamos falar sobre o passado um pouco aí mais recente, que talvez algumas pessoas eram crianças na época, ou talvez os seus pais eram crianças nessa época, enfim. Vocês vão tentar pensar no que vocês lembram aí dos anos 70, ou seja, a gente está hoje em 2021, né, indo para 2022, então nós estamos aí há quantos anos aí? Vários anos na frente, porque a gente está falando de algo de 30, 40 anos atrás, é isso? Ok? Okay, life in the 1970s. People used typewriters. Ok? Então eu peguei ali um tópico. As pessoas usavam typewriters. Ok? So look at this picture. Where is it? Here. Look at the picture of a typewriter. Ok? Você tem essa máquina, você já viu essa máquina? Ok? Máquina de escrever, né? Em inglês, a gente chama isso de typewriter, ok? Porque é uma máquina, um escrevedor de digitar. Type é o verbo digitar em inglês, ok? Typewriter é uma máquina que ela escrevia conforme você digitava, então por isso esse nome, typewriter, ok? People used typewriters. They didn't send emails because there was no such thing as the internet at home, okay? So remember the verb to be in the past. The verb to be now is, am, is, okay? The verb to be in the past was, were, okay? So remember when we describe a room, we say there is a sofa, there is a television, there is a chair, there's a table, there is a window. But in the past, we say there was, okay? There was no such thing as the internet at home. Ok, there was, ou seja, havia, no such thing, não havia such, essa palavra such, né, quer dizer tal, uma coisa tal. Então assim, essa tal coisa, né? Então não havia essa tal coisa de internet em casa, ok? Então as pessoas não mandavam e-mails, não entravam nos sites da internet, não existia, ninguém tinha um PC, um computador, um PC. Vocês sabem que a abreviação, né, em português, que a gente fala PC, às vezes, vem do inglês, da língua inglesa, ok? PC. PC stands for personal computer, okay? So nobody had personal computers, nobody had internet, people just used typewriters, okay? To write on paper, ok? As pessoas escreviam ali
os seus textos num pedaço de papel e mandavam cartas pelo correio, ok? Então não existiam e-mails, não existia internet. Então a gente está falando dessa época, ok? Os anos 70. Vamos ver o que a gente pode, o que a gente pode aprender de inglês aqui falando dessa época. Ok, questions, ok? Eu sempre que a gente aprende inglês, nós temos que lembrar que na comunicação básica, quando a gente está se comunicando em outra língua, ou em português mesmo, qualquer língua, a gente está ou fazendo um statement, uma afirmação, falando ali uma frase, ou a gente está fazendo uma pergunta, ou a gente pode estar respondendo uma pergunta e a gente pode responder afirmativamente ou negativamente. Então existem essas áreas, né, de afirmativas, frases afirmativas, frases negativas e perguntas, ok? Então vamos lá, questions. Se você olhar ali no texto, eu posso fazer umas perguntas e aqui nesse slide, todas as perguntas que estão aqui nesse slide são perguntas de que tipo? Você lembra? A gente já estudou sobre isso. Veja que as perguntas começam com um auxiliar ali, did, já vou explicar, o did, ok? Ou começam com o verbo to be, was, ok? Quer dizer, desculpa, todas não, as duas primeiras só. As duas primeiras, elas começam com auxiliar e começam com o verbo to be, ok? Que tipo de perguntas são essas duas primeiras perguntas aí? É o que a gente chamou, quando a gente estudou lá, quando a gente estudou sobre o presente simples, falou de rotinas, passou várias aulas falando ali do presente, praticando inglês em várias situações, a gente chamava isso do que? De yes, no questions. Yes, no questions. Por quê? Porque a resposta sempre tem que ser yes or no, ok? Tem que ser só tem essas duas opções, e geralmente nas respostas curtas você tem um complemento aí da yes, no question. Então, vamos ver. Lembra-se que para você fazer uma pergunta, por exemplo, where are you from? No verbo to be, ok? Where are you from? De onde você é? No verbo to be, a gente põe pergunta, where, o verbo to be, e continua ali a pergunta, ok? Isso é uma pergunta, a gente põe o verbo to be no começo. Então, se você olhar a segunda pergunta que vocês têm aí, ó, was there internet at home? Ok? Começando com o verbo to be. Lembra que there is, existe, então there was, existia. Então o que aconteceu aí? Was there, ok? Existia internet em casa? Was there internet at home? E a resposta, no, there wasn't. Então a gente está usando o verbo to be junto com o there para fazer essa ideia de que existe. Existia internet em casa? Não, não existia. Was there internet at home? No, there wasn't. Okay? Now look at the first question. Did people send emails? No, they didn't. Okay? They didn't have emails, they didn't have internet. When I ask this question, did people send emails? I'm using the structure of a question that we already studied when we studied the present simple. Remember that we studied auxiliary, subject, a question, auxiliary, subject, infinitive. Okay? When you don't have a question, you start with the auxiliary. This means that the question is a yes, no question. Okay? So, question, auxiliary, infinitive. Question, we don't have question here because the question begins with the auxiliary. Then the auxiliary is that word, the word did. Okay? People is the subject and send is the infinitive. Remember, auxiliary, subject, infinitive. Gente, inglês tem uma característica muito interessante. A gramática de inglês, todo mundo fala, mas a gramática de inglês é muito simples, muito fácil. Por quê? Por causa dos auxiliares. Quando você estudou comigo, que a gente falou tantas aulas ali sobre como fazer perguntas usando auxiliar, sujeito e infinitivo, a gente estava preparando para você aprender inglês em todos os tempos verbais, quase todos os tempos verbais que existem na língua inglesa. Por quê? Porque quando você aprendeu a estrutura de auxiliar, sujeito e infinitivo, você vai fazer o quê? Quando você estiver falando sobre o passado, ou sobre o futuro, ou em alguma outra situação, em algum outro tempo verbal que encaixe nessas ideias de passado, presente e futuro, nós vamos ter a estrutura de auxiliar, sujeito infinitivo na grande maioria dos tempos verbais em inglês, ok? E o que mudou aqui? Lembra que os auxiliares eram do para I, you, we, they e does para he, she, it, para terceira pessoa. Então se fosse primeira pessoa do singular, eu, ou você, segunda pessoa que está ouvindo, ou vocês no plural,
ou se fossem eles, no plural, terceira pessoa, eles, estou falando de algum objeto no plural, tudo isso usava o auxiliar do, e se fosse a terceira pessoa, eu estou falando de alguém, mas no singular, né, que geralmente a gente fala, né, que é os pronomes he, she, it, ele, ela, ou algo, alguma coisa, a gente usava o auxiliar does. Bom, a boa notícia é que no passado simples, quando a gente usa o passado simples em inglês, a gente tem uma grande facilidade que a gente não precisa saber qual auxiliar usar, porque só existe o auxiliar did. Ah, mas eu vou usar o auxiliar did para todas as pessoas, para primeira, segunda, terceira, do singular, do plural, todo mundo. Okay? Então, passado simples só tem o auxiliar did e did é usado para todo mundo. Então, se eu for falar uma pergunta ali sobre um objeto, sobre a máquina de escrever, typewriter, e eu quiser perguntar assim, a máquina de escrever funciona? Ok? Ou funcionava? Ok, funcionava, a gente está falando do passado. Se fosse no presente, seria does, porque a máquina de escrever está no singular, né? Mas aí no passado não precisa se preocupar em usar do ou does, você vai usar sempre o auxiliar did. Então, como ficaria essa pergunta? A máquina de escrever funcionava nos anos 70, né? Que funcionava? E você perguntaria assim, o verbo funcionar em inglês é o verbo work. Work é o mesmo verbo que o verbo trabalhar. Okay? Então você perguntaria como? Você perguntaria did the typewriter work? Quer dizer, a máquina de escrever funcionar? Você está falando de uma máquina de escrever específica, né? Você vai usar sempre o did como auxiliar e o verbo work no infinitivo. Por isso que a gente tem aí, ó, did people send emails? Send é o verbo no infinitivo, é o verbo enviar. É o verbo enviar, ok? Ok, então, did people send emails? Se você parar para pensar, em inglês é simples, porque usa os auxiliares, mas não é parecido com o português, porque em português nós conjugamos os verbos, ok, no passado, enquanto que em inglês nós não conjugamos os verbos na hora de fazer perguntas, nós simplesmente usamos um auxiliar que demonstra se a ação aconteceu no passado. Por que a gente usa o did, ok? O did é o passado do verbo do, o verbo fazer. Então, assim como o verbo fazer no presente é o auxiliar, eu pergunto assim, faz você caminhar, faz você cantar, faz você falar inglês, né? Do you speak English? Do é o verbo fazer. Mas aqui a gente vai usar o que? Did, fez, no passado. Então, na verdade, a estrutura da frase faziam as pessoas enviar e-mails? Só que ninguém vai falar assim em português, lógico. Mas em inglês, ó, did, faziam, né? As pessoas faziam no passado. People, pessoas, send, enviar e-mails. Então é lógico que a gente vai traduzir para o português. As pessoas enviavam e-mails, mas em inglês eles estão dizendo as pessoas faziam enviar e-mails, né? Então a gente usa o verbo fazer no passado, que é o did, para facilitar a comunicação, para facilitar a gramática. E pode ver que na resposta curta você vai dizer no, they didn't. Ok? Então se eu perguntasse para vocês, as pessoas usavam smartphones, as pessoas usavam smartphones nos anos 70, você vai responder no, they didn't. Se eu perguntar, as pessoas, qualquer coisa que eu perguntar que as pessoas não faziam naquela época, você sempre vai responder no, they didn't. No, they didn't, para todas, né? E se eu perguntar se as pessoas usavam typewriters? Aqui, ó. Typewriters. Então, se eu perguntasse assim, ó, did people use typewriters? As pessoas usavam typewriters nos anos 70, in the 1970s? Yes, they did. Yes, they did. Okay? Então veja que em inglês é muito fácil, porque você só muda ali, você usa o mesmo auxiliar para responder todas as perguntas, mudando apenas o verbo. E o verbo fica no infinitivo, melhor ainda. Você não precisa estar em perguntas se preocupando se o verbo como que o verbo é conjugado no passado, ok? Lógico, tem que saber conjugar os verbos no passado, porém a conjugação dos verbos no passado ainda é simples também, ok? Então, se vocês ouviram falar que inglês é uma língua simples e fácil, é verdade, ok? Ela é muito simples e muito fácil, por isso que vocês vão conseguir aprender rapidamente, praticar o inglês de vocês, ok? A dificuldade vai ser só realmente as expressões, ok? Idiomáticas, a pronúncia, coisas idiomáticas, mas a gramática é realmente muito simples. E agora a gente vê ali a próxima pergunta. How did people communicate? Agora a gente tem a question word, how. How did people communicate? Então, como faziam pessoas se comunicar, ok? Né? Como ficaria essa pergunta? Como as pessoas se comunicavam, ok?
A resposta, they mailed letters. They mailed letters. Eles punham cartas no correio, eles mandavam cartas pelo correio. Quando você vai ao correio lá e põe uma carta no correio, você está fazendo a ação de mail. A palavra mail pode ser correio, mas também pode ser o verbo postar, vamos dizer assim, né? Postar uma carta no correio. Então, they mailed letters. Letters são cartas, ok? E olha só a próxima pergunta, usando o verbo to be. What were computers like in the 1970s? Agora, não é uma yes, no question. Você percebeu que essas duas últimas perguntas não são yes, no questions. Elas são information questions. Você tem que responder o que as pessoas faziam para se comunicar. Elas postavam cartas no correio. Agora eu estou perguntando, what were computers like? Lembra que quando a gente usa o verbo to be com o like, já falamos isso várias vezes, é uma descrição, ok? Me conte sobre os computadores. Como eram os computadores? Então, what are, se você usar o are no presente, what are computers like? Então, como são os computadores hoje? Uma descrição dos computadores hoje. Mas se eu perguntar, what were computers like? Então, were, a gente falou na aula passada, se você vai lembrar, que were é o passado do are, ok? Are é o verbo to be no presente, were no passado. Então, what were computers like? Como eram os computadores nos anos 70? E aí você tem que dar uma informação, como eles eram. Não adianta você falar sim ou não, ok? Porque aqui é uma information question. Então, eu pus aí uma resposta, ó. They were big and slow, ok? Eles eram grandes e lentos, ok? Os computadores eram realmente bem maiores do que eles são hoje e bem mais lentos, ok? Então, vamos continuar aqui. Assista, volte o vídeo, pause o vídeo para tirar todas as dúvidas que você tem e lembre-se de participar do nosso grupo de WhatsApp, porque lá é onde eu vou pedir para vocês mandarem as lições de casa e tirarem suas dúvidas, ok? All right, let's continue, okay? So, on this slide, we are still talking about life in the 1970s, okay? We'll continue talking about life in the 1970s, but we're not talking about typewriters anymore. We're talking about television sets. So, if you look up here, here, on the picture, you can see a TV set, a very old TV set, okay? A TV set of 30, 40, 50 years ago, okay? So that television set, that kind of television set was very, very popular in the 1970s, right? If you don't remember, it's because you are really young, okay? But if you remember, it's because you are getting a little older, you're getting a little mature, more experienced, okay? So if you remember that kind of TV set, I remember, but I was just a kid, okay? I was just a little kid. All right, so let's talk about television at home, okay? So in the 1970s, people watched TV, but those weren't as good as they are today. The reception was unreliable. The picture wasn't clear. People adjusted the antenna and the picture slowly started to come into focus. It wasn't an easy process. It wasn't an easy process. Okay? People watched TV. As pessoas assistiam TV. But those weren't as good as they are today. Mas aquelas o quê? Os objetos que a gente está falando. A gente está falando das televisões, das TVs, ok? Do TV sets. Então, elas não eram, ok? They weren't, lembra? They aren't, elas não são. They weren't, elas não eram. As good as, tão boas quanto. Ok? As, lembra-se que o as, em inglês, essa palavra as é como. Uma das traduções seria essa. Mas quando você põe duas vezes essa palavra, as é um comparativo. E geralmente no meio tem o quê? Um advérbio ou um adjetivo. Nesse caso é um adjetivo. Então, as good as. É como, bom como. Ou seja, tão bom quanto. Essa que é a tradução. Então, elas não eram tão boas quanto they are, quanto elas são today. Ok? Olha lá o are, o verbo to be no presente. Ok? Elas não eram tão boas quanto elas são hoje. The reception was unreliable. Okay? A recepção do sinal. Ok? The reception of the signal, the TV signal, came through the air. And remember, the antenna was on top of the TV. Those rabbit ears
Some people call those antennas rabbit ears, ok? Algumas pessoas em inglês chamavam essa antena aí de rabbit ears, ok? Ou seja, ears, orelhas, rabbit, coelho. Parecem duas orelhinhas de coelho ali, essas anteninhas antigas que ficavam em cima dessas televisões aí. The reception, a recepção do sinal, was unreliable, ok? What does reliable mean? Reliable means confiável. What does unreliable mean? Unreliable means não confiável, ok? Não eram confiáveis, ou seja, é uma palavra que significa o contrário de reliable, ok? Então a recepção do sinal não era confiável, não tinha como você confiar que a TV ia receber o sinal ali, uma imagem clara, uma imagem bonita, uma imagem que desse para assistir o programa na televisão, ok? People, esse era um problema. E como era resolvido? Como esse problema era resolvido, gente? As pessoas ajustavam a antena, ok? Ia lá com as mãos, ajustavam. E o picture é o que? A imagem que aparecia na televisão. Slowly, lentamente, started to come into focus. Começava a vir para o foco. Começava a focar ali a imagem, ok? E isso era um processo que vagaroso, demorado, então it wasn't an easy process. Não era um processo fácil, ok? Complete and answer the questions. Eu vou dar aqui um exercício para você. Então agora você vai pausar o vídeo. Você vai olhar para essas 4 perguntinhas aqui na tela, aqui, ó. E completa, pausa o vídeo, olha para as perguntas e completa essas 4 perguntas, ok? Aí continua com o vídeo pausado. Depois que tiver completado as 4 perguntas, você vai e escreve a resposta para essas perguntas de acordo com o texto. Cadê o texto? Ali, ó. De acordo com o texto que a gente acabou de ler, ok? Então é hora de pausar o vídeo rapidamente. Escreve essas perguntas com o verbo to be do passado, com o verbo que tiver que usar. Pode ser qualquer verbo aí que vai aparecer no texto. Usando auxiliar, sujeito, infinitivo, da forma que a gente acabou de aprender. Para relembrar, ok? Faz esse exercício, pausa o vídeo e responde as perguntas, ok? Aí depois você continua o vídeo. Bem, espero que você tenha pausado e você tenha feito. Então agora eu vou dar as respostas, ok? Vamos lá? Ok, so, complete and answer the questions, ok? Ficaram assim, ó, as perguntas, ó. Were TVs good in the 1970s? E qual a resposta? De acordo com o que a gente viu no texto aí, e comparando com, com o aparelho de televisão de hoje em dia, né? Que são aparelhos muito bons. Então, qual que seria a resposta? No, they weren't. Lembre-se, a gente está fazendo uma yes, no question nesse caso. Por isso que eu respondi no, ok? No, they weren't. E como que eu sei que é uma yes, no question? Ela começa com o verbo to be. Mesma coisa que a gente usava no presente. Uma pergunta começada com o verbo to be, a resposta é sim ou não. E começada com um auxiliar do, does, também. É uma yes, no question. No passado, a gente não usa o do e o does, a gente usa apenas o did. Did, que é o passado de do e é o auxiliar do passado. Então vamos lá, próxima pergunta. Was the reception reliable? A recepção era confiável? No, it wasn't. Então, veja aí o uso do weren't na primeira pergunta e do wasn't na segunda pergunta, ok? Ou seja, were mais not, contraído fica weren't. Was mais not, contraído fica wasn't, ok? Numa afirmativa, essas palavras weren't e wasn't, elas às vezes tendem a ficar bem fraquinhas assim. Então, se você fala uma frase que tem a palavra was, por exemplo, vamos olhar no texto ali, ó, a gente tem 2 frases que tem wasn't, ok? Eu não vou pronunciar ela com força assim, não vou falar assim, olha, the picture wasn't clear. Por quê? Porque em afirmativas você tende a deixar a pronúncia da palavra was um pouquinho mais fraco e fica assim, was, ok? Então, wasn't, fica um pouco mais fraquinho. Então fica assim, ó, the picture wasn't clear, ok? A parte mais importante é picture e a parte clear, que é o adjetivo. E o verbo to be acaba ficando mais fraquinho ali no meio da frase. The picture wasn't clear, ok? Wasn't clear, fica uma coisa assim, wasn't, mais fraquinho, ok? Olha lá embaixo também, ó. It wasn't an easy process.
It wasn't an easy process, ok? It wasn't an easy process. It wasn't an easy process. It wasn't, ok? Todo mundo sabe que você está usando o verbo to be. Não é necessário a gente enfatizar essa palavra. Então fica wasn't, fraquinho, ok? Só que na resposta que a gente deu ali, uma resposta sim ou não, que é uma resposta curta, aí sim a gente fala wasn't, mais forte, ok? Então quando eu pergunto assim, was fica fraquinho, ó. Was the reception reliable? Na pergunta, was, fraquinho, ok? Was the reception reliable? Was the reception reliable? Mas na resposta, no, it wasn't. No, it wasn't. Aí fica mais forte, ok? Mesma coisa ali em cima, ó. People watched TV, but those weren't as good as they are today. They weren't. Fica fraquinho, ó. Weren't. E aí, quando eu faço a pergunta, eu não faço assim, ó, were TV good. Eu falo were. Fraquinho, ok? Mas bem fraquinho. Então fica assim, ó. Were TVs good in the 1970s? Were TVs good in the 1970s? Mas na resposta aí vai ficar mais forte. Vai ficar assim, no, they weren't. Ó, percebeu que agora fica mais forte? Ó? Olha só na pergunta. Were TVs good in the 1970s? Percebeu que eu só falo were, bem rapidinho e fraquinho? Só que na resposta, no, they weren't. Aí eu já pergunto, aí já vou enfatizar que eu digo assim, com som, né? Weren't, fica mais forte, ok? E essa coisa da pronúncia, eu vou estar ensinando pronúncia em todas as aulas, o máximo possível, porque faz muita diferença na hora de você se comunicar em inglês. Se a sua pronúncia é muito forte na hora que tem que ser fraca, ou fraca na hora que tem que ser forte, você acaba não se comunicando e a pessoa que está te ouvindo não vai entender tudo que você está falando, se for um nativo, ok? Falando num outro país, por exemplo. E mesma coisa, se você ouvir uma frase de um falante nativo, você não sabe que aquela palavra era para ser mais fraquinha, aí você pode não entender, ok? Lógico que com o tempo, com a prática, isso vai se tornar natural para você. Vamos para a próxima pergunta. Did people adjust the antenna? Então, se você completou com did adjust, did e adjust, você acertou. Por quê? Did é o auxiliar, people é o sujeito, adjust é o infinitive, é o infinitivo. Auxiliary, subject, infinitive. Lembra da regrinha? Então, o que acontece? A gente tem que usar o verbo adjust no infinitivo, ok? Lá no texto, lá em cima, lógico que a gente usou adjusted, o verbo conjugado no passado, ok? E a gente já vai falar da conjugação dos verbos na próxima parte da aula, ok? Did people adjust the antenna? As pessoas ajustavam a antena? Yes, they did. Já falamos sobre o yes, they did e no, they didn't, certo? E lá, a última pergunta, no. Desculpa, a última pergunta é, did the picture quickly come into focus? Você usa o infinitivo do verbo come, do verbo vir, ok? Did the picture quickly come into focus? Quer dizer, o picture, a imagem da televisão, quickly, rapidamente, veio, quando a gente usa o did e o come no infinitivo, o come é o verbo vir no infinitivo, então é o verbo vir. E o did é fez, então quer dizer, fez ou fazia, ok? Fazia a imagem vir no foco, assim, rapidamente, ou seja, a imagem vinha rapidamente para o foco na televisão, era rápido o processo, assim? Ela não vinha rapidamente, ela não vinha rapidamente. Então, a resposta é no, it didn't. It, que se refere? O it se refere ao quê? The picture. Picture, que é a imagem que estava aparecendo na tela da televisão. Ok? Let's do it. Let's continue. Alright, so let's get some more practice, ok? Now we're going to practice a little bit more with the text, ok? Então, pessoal, vamos lá. A gente vai praticar agora um pouco mais, falar sobre o passado em inglês, só que agora a gente não vai falar tanto do passado longínquo, nem de décadas e décadas atrás, mas nós vamos falar do último final de semana, ou seja, final de semana passado, ok? Da Maria. Como é que foi? Lembra que nós aprendemos em inglês como a gente fala sobre rotinas, a rotina do nosso dia a dia? Agora a gente está treinando o passado, ou seja, a gente vai falar especificamente do que aconteceu no final de semana de quem? Da Maria, ok? Então essa aqui em cima é a Maria, essa moça aí que está ouvindo música e cozinhando ao mesmo tempo, fazendo comida e ouvindo música ao mesmo tempo. A gente vai ler esse texto e a gente vai trabalhar com os verbos, a gente vai trabalhar com várias, não só os verbos, mas também vários elementos desse texto, ok? As palavras de sequência,
a gente vai trabalhar com os time expressions, ou seja, as expressões de tempo, ok? Então nós vamos aprender ali muita coisa interessante. Eu vou começar então lendo o texto para vocês. Vocês podem depois voltar e ouvir várias vezes esse trecho onde eu leio o texto, ok? Para vocês praticarem o seu listening. Isso eu vou pôr na lição de casa de vocês. E vocês vão poder praticar o quê? Pausar e repetir para praticar a pronúncia, ok? Mas tudo isso no final da aula. Agora prestem atenção para a gente trabalhar com o texto, com a gramática e com os elementos ali para vocês entenderem o texto, ok? Vamos lá? Ok. Alright, so Maria's last weekend. Last Saturday, Maria cleaned her apartment in the morning, then she washed her car, and after that, she listened to music as she cooked her lunch. On Saturday afternoon, she studied for a test and worked out at the gym. In the evening, she played with her dog. Next, she ordered a pizza and watched a movie on a streaming TV service. On Sunday morning, Maria was at church, and later she visited her best friend. They walked in the park and talked about life. On Sunday evening, she called her parents and they remembered Maria's childhood. It was a wonderful weekend. Ok? Espero que vocês tenham gostado do texto aí, ok? Então vamos continuar agora estudando, entendendo ali o que aconteceu nesse texto para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Ok. O que nós temos aqui? Eu vou destacar para vocês os verbos, ok? So, Maria's last weekend. Last Saturday, Maria cleaned her apartment. Sábado passado, Maria limpou o apartamento dela. É o verbo clean, no passado, cleaned, ok? Cleaned. In the morning, na manhã, então sábado de manhã. Então, sábado passado, ela limpou o apartamento na parte da manhã, in the morning. Then, she washed her car. Então, ela lavou o carro dela. She washed her car. And after that, e após isto, she listened to music as she cooked her lunch. She listened to music as she cooked her lunch. Ela ouviu música as. Lembra que o as eu falei que era como, e também tem essa ideia de enquanto. Então, as a palavra as tem várias traduções. Pode ser como, pode ser as, no sentido de tão quanto, tanto quanto, quando você usa duas vezes a palavra as. E também a palavra as tem o sentido de enquanto, ok? Então, vamos ler de novo a frase, então. She listened to music as she cooked her lunch. Ela ouviu música enquanto cozinhava, né, o almoço dela. On Saturday afternoon, she studied for a test. No sábado à tarde, ela estudou por uma prova, ok? And worked out at the gym. E malhou na academia. Gym é academia, ok? Workout é você realmente fazer os exercícios físicos, ok? Fazer exercícios físicos, a gente usa o verbo workout. Work sozinho é trabalhar, mas workout é você trabalhar os seus músculos, ok? Trabalhar a sua musculatura, trabalhar o seu físico. Então, workout, ela malhou ali, ela trabalhou os músculos na academia. In the evening, she played with her dog. In the evening, à noite, ela brincou com seu cachorro, o cachorro dela, ok? Next, she ordered a pizza. Next significa o quê? Próximo. Mas next também, numa sequência, quando a gente está contando uma história, é a próxima coisa que aconteceu. Ou seja, a gente fala em português depois, então, assim, logo, na sequência. Não sei qual é a palavra que a gente usa em português, mas em inglês a gente usa bastante a palavra next para dar uma continuidade na história. Então ela pediu uma pizza and watched a movie, e assistiu um filme on a streaming TV service, num serviço de serviço online de TV de streaming. Streaming é de transmissão, né? Eu não sei como é que traduz streaming. On Sunday morning, Maria was at church. No Sunday é domingo, ok? No domingo de manhã, Maria estava na igreja. And later, she visited her best friend. E mais tarde, ela visitou sua melhor amiga ou seu melhor amigo. Na verdade, a palavra friend
a palavra friend, você só vai saber se ela está se referindo a uma mulher ou um homem no momento em que você está no contexto ali, que você fala he or she, ok? Como aqui, não, nesse texto, não, eu não revelei ali nem a palavra he nem she, ou seja, né, se esse amigo era uma mulher ou um homem, você pode interpretar conforme você queira, mas é o amigo, o melhor amigo ou a melhor amiga, ok? Da Maria. They walked in the park, elas caminharam no parque and talked about life, falaram sobre a vida. On Sunday evening, she called her parents. No domingo à noite, ela called, chamou. Okay? Quando você faz uma chamada telefônica, você chama, então no telefone você chama alguém no telefone. Call, ela chamou os seus pais. And they remembered, eles lembraram Maria's childhood, lembraram da infância de Maria no telefone, a conversa com os pais dela, que ela lembraram da infância dela. It was a wonderful weekend. Foi um final de semana maravilhoso. Vamos agora ver outros elementos nesse texto. Antes da gente continuar olhando o texto, eu vou separar aqui alguns segundos para mostrar para vocês time expressions, ok? So, past time expressions, ok? Expressões para falar do passado. Algumas expressões para falar do passado, de um tempo passado, usam a palavra last. Last é último, mas também significa passado. Por exemplo, last weekend. No texto que a gente acabou de ler, o título do texto era Maria's Last Weekend, ok? Então, era o último final de semana passado da Maria, ok? Então, last weekend, final de semana passado. Last night, a noite passada. Last Sunday, domingo passado. Last week, semana passada. Last month, ok? Mês passado. Last year, ano passado. Então, quando a gente fizer frases no passado, a gente vai precisar dessas expressões, porque em inglês, quando você usa o passado simples, normalmente você está se referindo a uma época que você sabe exatamente quando foi, ou tem uma boa noção de quando aquilo aconteceu no passado. E então a gente usa essas expressões para demonstrar para a pessoa que está ouvindo o texto, ou está lendo o nosso texto, em que época do passado aquilo aconteceu. Que a gente informa isso, e isso é normal, é muito usado no tempo verbal que a gente está aprendendo aqui, que é o past simple, ok? Ou simple past, tanto faz, as duas estão corretas. Ago, a palavra ago, ok? Que é traduzida como português como atrás, é usada bastante com esse tempo verbal também, porque é um tempo verbal que fala de uma coisa que aconteceu no passado, então você sabe quanto tempo atrás. 10 minutes ago, 10 minutos atrás. An hour ago, uma hora atrás. 3 days ago, 3 dias atrás. 2 weeks ago, 2 semanas atrás. A month ago, um mês atrás. A year ago, um ano atrás. E aí a gente tem o quê? Algumas expressões com a palavra yesterday. Yesterday significa o quê? Ontem. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite. The day before yesterday, o dia antes ontem, antes de ontem, ok? Né? Anteontem, eu sei como você diria anteontem em inglês? The day before yesterday. 4 palavras para falar anteontem, ok? Agora uma pergunta para você. Se você olhar para a expressão yesterday evening, evening é noite, yesterday é ontem, yesterday evening é o quê? Ontem à noite. Agora, vocês já viram lá na primeira coluna que aqui, ó, last night era o quê? Ok? Last night, última noite, ou seja, noite passada. Então, qual a diferença de eu falar last night, que é a noite passada, ou eu falar yesterday evening, que é ontem à noite? Ok? A princípio, você pode falar assim, bom, ontem à noite e noite passada são sinônimos, então tanto faz, eu posso falar last night quanto posso falar yesterday evening. Mais ou menos, tem uma certa diferença. Porque se você fala yesterday evening, é ontem à noite, porém, é a noite apenas aquela noite que ainda não deu meia-noite, ou seja, evening. Lembra que evening, eu já expliquei isso em outras aulas, ela não é a palavra evening, significa ali um período que não pode passar da meia-noite. É o período, imagino aí, das 6, 7 da noite até antes da meia-noite. Por quê? Porque depois da meia-noite já é o próximo dia e eles chamam isso de morning. Então, se for 1 da manhã, vai ser 1 in the morning, uma hora da manhã. Em português também a gente chama isso, passou da meia-noite a gente também chama de manhã. Só que às vezes a gente chama o período todo que a gente dorme, o período todo onde está escuro,
de noite também. E aí a gente usa a palavra night, ok? Então, last night pode ser um sinônimo de yesterday evening? Sim ou não. Sim, se você estiver falando num período que aconteceu antes da meia-noite aí. Então, se vocês falam de alguma coisa que aconteceu às 10 da noite, ok? Ou às 9 ou às 8 da noite, você pode falar yesterday evening, porque aconteceu no período evening e foi ontem. Ontem à noite. Ou você pode falar assim, noite passada, que significa, né? A última noite. Last é último, passada. Também pode falar last night. Mas se for alguma coisa que se estendeu após a meia-noite e continuou para dentro da noite, ali a noite no sentido do período onde você dorme, o período onde está escuro, aí você usa só o last night. Aí não é um sinônimo e o yesterday evening ficaria errado, ok? É apenas uma observação, mas aqui você viu o quê? Expressões com last, último ou passado, ago, atrás, e yesterday, ok? Então isso é importante para você ir situando quando você usa o passado simples, ok? E quando vocês forem fazer a lição de casa dessa aula, usem essas expressões, abusem expressões, lógico que vocês podem fazer outras parecidas, mas enfim, usem o yesterday, o ago e o last na sua redação aí para falar, porque eu vou pedir para vocês escreverem sobre uma época no passado, logo na lição de casa. Okay, so let's continue now talking about Maria's last weekend. So we read the text, okay, we read the text, and I translated the text for you. Now you know the meaning of all the words here in this text. But take a look at the words in blue, okay, in blue font. Last Saturday, okay, in the morning, on Saturday afternoon, in the evening, okay, on Sunday morning, and on Sunday evening. So these are time expressions. This is what we were talking about just a few minutes ago, okay, a few moments ago. We were talking about time expressions. So we can use time expressions when we're talking about a text or a moment or a time in the past. So in this text we have a description of Maria's last weekend, okay? So Maria cleaned her apartment, but when did she clean the apartment? Last Saturday in the morning. Now we know exactly when she cleaned the apartment, okay? Then she washed her car, okay? So then means later, after. So first she cleaned the apartment, then on this in a sequence, okay? The next action was washing her car. So then she washed her car. And that was probably also in the morning. Okay, probably also in the morning. And after that, she listened to music as she cooked her lunch. I think all those activities happened in the morning. On Saturday afternoon means after having lunch, okay? She studied for a test and worked out at the gym. In the evening, so evening is after 6 o'clock p.m., okay? It's already getting dark, so in the evening, she played with her dog. Next, she ordered a pizza and watched a movie, okay? So she watched the movie probably in the evening or maybe at night if it was after midnight, okay? On Sunday morning was the next morning, okay, the next day, because the weekend, when we talk about, when we talk about Maria's last weekend, we're talking about Saturday and Sunday, 2 days, weekend, okay? On Saturday morning, Maria was at church, and later, so after church, later, also, so these words, later, next, then, after, they are synonyms because they mean the next step, okay? They mean a sequence, okay? Later, she visited her best friend. They, the best friend and Maria together, walked in the park and talked about life. On Sunday evening, so morning, afternoon, evening, okay? Morning, she was at church. Afternoon, she was talking and walking in the park with her friend. And in the evening, she called her parents and remembered Maria's childhood. They remembered. They is Maria's parents and Maria together. They remembered Maria's childhood. It was a wonderful weekend, okay? I hope that after today's class, you are comfortable talking about your past.
Okay, talking about what happened on your last weekend, for example. Okay, let's move on. Okay, here I have highlighted for you the words that mean a sequence. Okay, so then, and after that, as. As is also a word that shows a time expression, because remember I translated as, the translation in português would be enquanto. Então ela ouvia música, ou ouvia música enquanto cozinhava, ou enquanto ela cozinhou, né? Ou fez ali o almoço. Então é considerado uma time expression também, porque você está falando que duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, então é uma expressão de tempo, time expression, ok? And, lembra que and é apenas e. Mas numa sequência, numa história, quando você fala e, então ela fez isso, e fez isso, e fez isso, esse and também está representando uma passagem do tempo, uma forma de você mostrar uma sequência, ok? De atividades. Next, and later, e mais tarde, and, ok? Então são as palavras que nós temos aqui. O que eu estou mostrando aqui nesse slide para você é como você pode estruturar um texto em inglês. Você pode montar a sequência, a sua historinha, as suas frases, e você vai usar essas expressões in the morning, in the evening, in the afternoon, ou on Sunday morning. Lembra que quando a gente usa dias da semana, a preposição é on. Nunca vai ser in. A preposição in é usada para as três palavras morning, afternoon and evening. Então a gente fala in the morning, que é de manhã, in the afternoon, que é à tarde, in the evening. A gente usa in para essas três palavras. Porém, quando a gente fala de dias, pode ser um dia da semana, pode ser um dia específico, uma data, mas se você está falando daquele dia, sempre que está falando de um dia, se tem a ideia de que aconteceu naquele dia, é um dia, a gente usa on. Então é por isso que a gente usa on Sunday, on Saturday, on Friday, on Thursday, on Monday, on Wednesday, ok? Qualquer dia da semana. E a gente também usa on para uma data específica, ou um dia, um feriado, ok? Enfim. Então por isso que a gente usa aqui, né, é on Sunday morning, lá, tá vendo? No segundo parágrafo. On Sunday morning e não in, ok? E sim on Sunday morning. On Saturday afternoon, ali no primeiro parágrafo, ok? On Sunday evening. Usando essas expressões e usando essas palavras para sequência, como after, later, next, then, ok? Você consegue escrever um texto muito interessante, bem estruturado e bem organizado em inglês. Ok? Vai aprendendo aí porque vocês vão precisar praticar isso. O único jeito de praticar é fazendo, ok? Homework! Uhul! Agora sim. Não pare o vídeo agora, continue porque agora é uma parte importante do vídeo. Você vai, eu vou dar as instruções aqui para a sua homework, a sua lição de casa, que se você já está no grupo de WhatsApp lá com a gente, eu quero que você mande para mim, ou pode mandar só no meu WhatsApp ali privado, não precisa ser no grupo, mas eu quero que você me mande essa lição de casa da aula de hoje. Você precisa fazer a lição de casa e praticar, senão você não vai aprender inglês, ok? Write questions using the sentences in the text about Maria's last weekend, ok? Escreva perguntas baseadas nas frases do texto, ok? E.g. quer dizer example given, exemplo dado. Então, qual vai ser? Vou dar um exemplo, ok? What did Maria do on Saturday morning? O que a Maria fez no sábado de manhã? Okay? Por que eu sei que a Maria fez no passado? Porque o auxiliar é did. E lógico que o verbo do é o verbo fazer, que fica no infinitivo. Question, auxiliary, subject, infinitive. Question, auxiliary, subject, infinitive. Ok? Question é what. Auxiliary, did. Subject, Maria. Infinitive, do. What did Maria do? What did Maria do on Saturday morning? Next question. Did she clean her apartment on Sunday? Essa é uma yes, no question, ok? Porque começou com auxiliar, did. Did she clean her apartment on Sunday? Did she clean her apartment on Sunday? Ela limpou o apartamento dela no domingo? Ok? Aí você escreve as perguntas. Number 2, answer the questions, ok? Então escreveu todas as perguntas. Se você quiser escrever 10, 15, 20 perguntas, quanto mais, melhor para você. Number 2, answer the questions. Responda as perguntas. Number 3, listen to the teacher reading the text, and then practice reading aloud, ok? Voltem na parte do texto ali onde eu li o texto. Ouçam eu, professor Rodrigo Biffer, lendo o texto para vocês poderem pausar
para vocês poderem praticar, practice reading it aloud. Pratique o quê? Ler em voz alta. Essa parte é muito importante, vocês precisam realmente se dedicar a praticar a pronúncia correta das frases, porque não adianta você também aprender só a pronúncia de palavras, mas também frases completas, porque quando a gente lê uma frase, por exemplo, se eu estiver lendo essa frase aqui, ó, listen to the teacher reading the text, listen to the teacher reading the text and then practice reading it aloud. Então, eu estou lendo todas as palavras numa sequência, ou seja, eu estou lendo a frase completa e isso faz com que os sons se interconectem uns com os outros, ok? Na hora que eu estou lendo. Se você lê palavra por palavra, não faz sentido e fica estranho. Imagine que eu fosse ler isso aqui dessa forma, veja. Listen to the teacher reading the text and then practice reading it aloud. Ok? Isso não forma uma frase, não forma uma sequência lógica para quem está te ouvindo, ok? Agora, quando a gente lê tudo junto, a gente vê que tem o quê? Ligações. Por exemplo, aqui, ó, listen to vai ficar listen to. The teacher reading the text, reading the text, reading the text. Vai juntar, ok? And text and, text and, text and, junta, ok? Then practice reading it. Reading it. Olha lá, vai juntar reading it. Aloud. It aloud. It aloud vai juntar também. It aloud. Reading it aloud. Reading it aloud. Ok? And then practice reading it aloud. Ok? Então, vamos praticar no texto que lá sobre a Maria, sobre o final de semana da Maria, vocês praticarem as frases. Não apenas as palavras separadas, mas sim as frases inteiras. Ok? Tentem ouvir, pausar e repetir o mais próximo possível da minha pronúncia para vocês irem praticando. Number 4, write a text about a time in your past. Escrevam um texto mais ou menos do tamanho daquele lá da Maria, ok? Um texto curto, aí, uns 2 parágrafos, tá bom? Sobre um momento, uma época do seu passado. A story, pode ser uma história sobre o seu passado. A list of activities, uma lista de atividades. Então, por exemplo, você vai falar o que você fez no final de semana, você lista todas as suas atividades e lembra que na sequência das atividades você usa aquelas palavras then, next, later, ok? Para mostrar o que? A sequência com que você fez as atividades, etc, etc, ok? Pode ser qualquer texto que fale sobre você ou sobre alguém que você conhece, ou você pode inventar um texto que você pode imaginar um texto fictício, mas escreva sobre um tempo, uma época no seu passado, ou qualquer texto no passado, na verdade, ok? E aí, essa vai ser, se você conseguir fazer tudo isso até a semana que vem, garanto que você vai ter praticado bastante inglês essa semana, ok? Ok, the last part, ok? A parte final aqui da nossa aula agora é um bônus, ok? Então eu já dei a lição de casa, a gente já praticou, e aqui no finalzinho da aula você vai receber um bônus que é o seguinte: Pronunciation of the final ED sound, a pronúncia do ED, id. Tá vendo que você já sabe que todos os verbos que a gente usou hoje durante a aula terminaram com qual terminação? Por que você sabe que os verbos estão no passado? Eles acabaram com ed, ed, ok? This final ed, esse final aí, esse final ed, ele tem uma pronúncia específica, dependendo do som que precede, que vem antes do ed, ok? Então, aqui eu pus uma fotinho dessa professora chamada Lucy, que ela é uma professora britânica que ensina inglês na internet, né? English with Lucy, se eu não me engano, o canal dela. E eu achei engraçado que ela pôs aqui, ó, quando ela vai ensinar a pronúncia do ed, ela escreve as palavras, os verbos, ok? E aí ela põe o quê? Um xizinho na frente para dizer assim, não pronuncie desse jeito. A pronúncia, the pronunciation, está aqui, ó, ok? Então, em inglês, o spelling da palavra e a pronúncia não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Spelling não concorda, não necessariamente tem nada a ver com o som, ok? Com a pronúncia. Muitas vezes o spelling e a pronúncia diferem ali e você não consegue, apenas olhando para uma palavra, às vezes acontece você olhar para uma palavra e não saber como ela é pronunciada, a não ser que você conheça a palavra. De tanto que em inglês nós temos diferenças entre a pronúncia e a escrita, ok? Essa é a parte idiomática do inglês. Quando eu falei que a gramática é simples, realmente a gramática do inglês é extremamente simples. A parte mais
que você precisa se dedicar mais é você praticar os sons, as pronúncias integradas, os sentidos de algumas expressões, coisas assim, ok? Então, olha só que interessante. Se você pegar o verbo amar, love, e puser um D, vai ficar L-O-V-E-D, L-O-V-E-D. Então, você não pode pronunciar isso loved, 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 sei lá como que seria. Olha só, aqui, ela pôs aqui do lado, ó, uma indicação de como seria a pronúncia. A pronúncia seria mais ou menos assim, ó, loved, loved, ok? A pronúncia correta. Então, ela pôs aqui, ó, L-A-V-D para dizer o quê? Que você pronuncia assim, ó, loved, 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 ok? Basicamente, o E aqui é mudo. E o verbo want, que é o verbo querer, want. Quando você põe o ED aqui, você não pronuncia simplesmente wanted, não, você pronuncia wanted, ok? Então esse E vai ter som de I, eu já vou explicar por quê, ok? Wanted, wanted. Ask é o verbo pedir, ok? Ask, pedir ou perguntar, né? Ask. Quando você põe o ED aqui para formar o verbo no passado, né? Eu estou falando apenas de verbos regulares, ok? Hoje nós estamos apenas vendo verbos regulares, ok? Como que vai ficar a pronúncia? Veja o que acontece na pronúncia. Ask, e aí ela pôs a letra T aqui. Ou seja, qual que é a pronúncia dessa terminação ED para o verbo ask? É a pronúncia da letra T. A pronúncia do T. Então você vai pronunciar esta palavra aqui desta maneira. Asked, asked. E call, called, called. Veja que o E é mudo. E dance, que é o verbo dançar, dance, dance. Também o ED vai ter um som de T, vai ficar danced, danced. Som de T, ok? Isso fica bem claro se você puser uma palavra após a palavra danced, ou called, ou asked, ou wanted, qualquer verbo desse. Por quê? Se você puser uma palavra que começa com uma vogal após esses verbos, vai acontecer aquela ligação que eu falei do slide passado, vai ligar. Então, se você falar assim, ó, danced, dançou, dancei, dançaram, é o verbo dançar no passado. E depois puser a palavra all, que é uma palavra que começa, né, all, que é tudo, todo. All night, toda noite, a noite toda. Então, você falar assim, eles dançaram a noite toda. Como que ficaria? They danced, lembra, ó, som de T. Danced all night, certo? A noite toda. Só que esse T vai ligar com O, com o som de O da palavra all. Então, ficaria assim, ó. They danced all night. They danced all night. Danced all night. O T vai juntar com O, vai ficar tall. They danced all night. They danced all night. Okay? Então, isso é fácil de você perceber que isso aqui é uma pronúncia de T, ou D, ou id, as três pronúncias possíveis, quando você põe uma próxima palavra começando com o som de vogal, porque existe essa conexão. Mas se existem três pronúncias, por que existem três pronúncias? Vamos entender agora. Ok, pronunciation of the final ED. Unvoiced and voiced. Existem dois tipos de som de vogal em inglês. Na verdade, dois tipos de sons em inglês. Unvoiced, que não tem voz, e voiced, que tem voz. Então, esses símbolos fonéticos aqui, como por exemplo o símbolo do som B, ou G, ou V, ou Z. Você pode ver que quando eu falo só o som, ele sai com voz. Então, se esses sons com voz estão antes do ED do verbo lá, por exemplo, no caso do verbo, vamos pegar aqui um exemplo, ó. O verbo call acaba com o som de L. O som de L está aqui. Cadê o som de L aqui, ó? É o último som aqui, ó. Ó. Quando eu falo o som do L, ele é um som com voz. Então, por isso, esse D aqui representa o quê? Que o ED, o final ED, vai ter o som D. Então, call vai ficar called, called, com som de D. Então, a mesma coisa nos verbos rob, robbed, fib, fibbed, bag, bagged, wag, wagged, save, ó, V, acaba com som de V, que é um som que tem voz. Saved, proved, used, que é o verbo usar, sized, que é você falar sobre você dar o tamanho de alguma coisa, né? Judged, né, que acaba com som J. Então, todos esses sons J, an, or, vocês vão ver que são sons com voz. E aí, a sequência desses sons é o D. Porém, existem os sons sem voz. Por exemplo, essa letra P aqui é o som P,
ok? Vê que não sai voz, né? Por exemplo, a letra K representa o som K, K, K. É um som sem voz. O F também. F, F. Se você falar só o som do F, ó, o S, 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 ok? Eles não têm uma voz, ele é só a formato aí da boca, ok? Ó, sh, 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 que é o SH aqui, ó, sh, ou o TCH, ch, ch. Então, se o verbo terminar com esses sons, a letra T é a pronúncia que é acrescentada, que é o caso de ask, que ficou asked, dance, que ficou danced, ok? E vai acontecer isso com todos esses verbos, ó, slip, slipped, help, helped, talk, talked, bike, biked, laugh, ó, acaba com som de F, ó, laugh, que é o verbo rir, ok? Laughed. Miss, que é o verbo perder, né, ou né, perder alguma coisa, missed. Race, raced. Wish, que é o verbo desejar, né? Race é correr, apostar uma corrida. Wish, desejar, ó, wished, som de T. Smash, que é esmagar, smashed. Watch, que é assistir, watched. Pinch, que é beliscar, pinched, ok? E aí também tem os verbos que acabam com k, s, junto, ks, ks, como por exemplo o verbo fix, relax, também vão ser seguidos do som t, t, som de T, ok? Fixed, relaxed. Só que acontece que existem alguns verbos que já terminam com som de T ou já terminam com som de D, certo? Por exemplo, want, start, need, end. Esses verbos já acabam com som de T e já acabam com som de D. Então, como ficaria o passado, esse ED, quando a gente põe o ED aqui nesse verbo? Ficaria id. Okay? Você vai acrescentar uma vogal, vai acrescentar um som de vogal, vai acrescentar uma sílaba no verbo. Então, want vai ficar wanted. Acrescentou o id no final. Por quê? Porque não daria para pôr só o T. Ficaria assim, wanted, né? Não daria certo. Não daria para pôr o D, porque é um som sem voz. Então, assim, você tem que pôr o id para mostrar que é wanted, que é passado. Start, started, para mostrar que é passado. Mas por quê? Porque o verbo start acaba com som de T. E o need e o end, que acaba com som de D. Mesma coisa. Need, se você puser um som de D, vai ficar need, não sai nada. End também não sai nada. Mas só que se você puser id, você mostra que está falando o verbo no passado. Então, need, needed. Olha a diferença. End, no passado, ended. Ok? Esses aqui, muita gente acha, eu acredito que muita gente vai achar que é mais fácil, porque você realmente está pondo um som de id, como se fosse o ed ali tivesse um som de id, ok? Mas só que os outros dois também são importantes. Então, no próximo slide eu vou mostrar alguns verbos que a gente já viu na aula de hoje, cada um na sua coluna. Vamos lá? Ok, olha lá. Nós temos aqui ó, alguns verbos que a gente já viu hoje. Walked. Todos eles acabam com som de T, ok? Por causa do som unvoiced, do som que não tem voz, que vem antes do ED. Okay? Stopped, looked, washed, cooked, worked, watched e talked. Agora, verbos que acabam com som de, que o ED tem som de D. É um som com voz, ó, D. Okay? Play, o play, ele acaba com som de vogal, A. Todos os verbos que acabam com som de vogal, como play ou try, ok, o try também acaba com I, que são sons de vogal, eles vão entrar nessa coluna aqui, que vão ter o som de D no final, ok? Não vão ter o som de id, nem o som de T, vão ter o som de D. Então, played, try, acaba com I, você acrescenta o som de D, tried. Clean, vai ficar cleaned. Listen, ó, listened, som de D. Study, acaba com vogal, som de vogal. Studied, played, eu repeti o played aqui, tá? Mas foi sem querer, mas está repetido. Order, acaba com se você lembrar do slide passado, é um som com voz, então, ordered, som de D. Called e remembered, ok? E aqui nós temos alguns que a gente já falou e outros que acho que são novos, mas são verbos que a maioria a gente já viu hoje, ok? Needed, precisava, precisou. Waited, wait, é esperar. Então, waited, esperou, ok? Visited, visitou. Wanted,
started and ended, começou e finalizou. Ok? Então, thank you so much for today's class. Thank you so much for being here with me and learning English, okay? I hope you have enjoyed this class. I hope you have loved this class. Don't forget to give it a thumbs up, okay? Please click on the button below this video, give the video a thumbs up, and please share this video with your friends and family, okay? If you wish to learn more English, come and join our WhatsApp group to have the teacher's help, ok? Vocês vão ter a minha ajuda ali nas aulas gratuitas se vocês estiverem no grupo do WhatsApp, ok? E para isso vocês podem me mandar um WhatsApp nesse número aqui, ok? Brazil 55 16 993 22 60 60. I'll see you next class. Bye bye.